Então, o que é o desenvolvimento embrionário, né? Ou também chamado de ontogenia, ou desenvolvimento animal. O desenvolvimento embrionário envolve todas as fases do processo de desenvolvimento do animal, começando quando ele é zigoto, unicelular, e finalizando quando ele está aí no seu estágio adulto maturo. Alguns autores até dizem que vai até a morte, né? O animal continua desenvolvendo até ele morrer. E a Muri soca, 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 soca. Mas a gente pode pegar, como a gente está falando de embriologia, a gente pode dizer até o nascimento, tá? Ou até a maturidade, só para a gente ter um parâmetro. E esse processo de desenvolvimento, ele é um processo que ele é compartilhado por todos os animais. Todos eles, desde esponjas, estrelas do mar, minhocas, todos os animais, a gente, né? Todos nós compartilhamos esse desenvolvimento embrionário. Todas as características que definem um animal, né? Que ele é multicelular, que ele se move, que ele come, né? Se alimenta, ingere alimentos, digere internamente. De todas essas características, a que mais define um animal é o desenvolvimento embrionário que ele possui. Professor, mas fungo também tem desenvolvimento embrionário. Fungo também tem desenvolvimento ali de parte de um unicelular para multicelular. Tem, mas cada um desses organismos, eles têm um desenvolvimento próprio, né? Que tem fases próprias e estruturas próprias. Os animais têm um tipo de desenvolvimento embrionário que é só dele, né? E esse desenvolvimento embrionário, ele é para você usar para caracterizar um animal. E quais são essas fases do desenvolvimento embrionário que os animais passam? Então, tem muitas fases, mas eu classifiquei aqui, né, sintetizei nessas 6 fases principais, tá? Que é a gametogênese, que não necessariamente faz parte, mas eu gosto de trazer. A fecundação, blastulação, gastrulação, organogênese e neurulação. A partir dessas fases do desenvolvimento, o animal vai se modificando, multiplicando suas células, se dobrando, se enrolando, né, se engrossando, se afilando, sofre modificações das mais absurdas possíveis para se tornar o organismo que ele foi programado geneticamente quando adulto. Certo? Então, é um milagre da vida, vamos dizer assim, né? O grande milagre da vida é o processo de desenvolvimento embrionário, porque ele realmente traz um animal para se tornar o que ele é como adulto, né? Um animal multicelular, complexo, organizado, com diversos órgãos, etc. Então, vamos passando fase por fase para a gente entender o que acontece nessas fases de desenvolvimento, ok? E lá vamos nós! Então, vamos começar pela fase mais simples, que é a fase de gametogênese, né? Então, na fase de gametogênese é onde vai acontecer a produção dos gametas, né? Então, todo organismo multicelular, ele produz gametas. Essa é a forma de reprodução de um organismo que é multicelular, já que ele não consegue se dividir, às vezes consegue, mas no geral ele não consegue se dividir, ele tem que criar um reinício, um restart. E esse restart é a partir do processo de gametogênese, certo? Depois o processo de fecundação, que é quando esses gametas se encontram, se fundem e surge o primórdio do organismo, que é o zigoto, ou a célula ovo. Depois esse zigoto passa pelo processo de blastulação, que é o processo onde as células vão se dividir, elas vão se multiplicar, né? Então, daquela única célula vai passar a formar várias células, e essas células vão se organizar numa estrutura específica. Depois desse processo de blastulação, começa o processo de gastrulação, que é o processo de dobramento, né, que eu costumo chamar de dobramento, que é quando essa massa, ou placa, ou esfera de células que se formou na blastulação vai se dobrar, se enrolar,
se invaginar, se evaginar e se transformar no início do que a gente chama de embrião, que já é o mini animalzinho com seus tecidozinhos. Depois a fase da organogênese, que é a fase onde cada partezinha desse embrião vai derivar os tecidos e os órgãos, né, os primórdios disso. Nos vertebrados, dentro dessa fase de organogênese, existe o que a gente chama de neurulação, que é um tipo específico de organogênese que só os vertebrados passam, né? Só eles passam por isso. Os vertebrados não, desculpa, os cordados, né? Os animais cordados passam. Então é um milagre da vida, vamos dizer assim, né? O grande milagre da vida é o processo embrionário. Um animal macho e um animal fêmea, liberando ovos, espermatozoides. O óvulo virgem atrai os gametas, espermatozoides. Quem chega primeiro entra. É fecundação, a união dos gametas, pouco informação, é reprodução. Esse é o milagre da vida, dois animais criando um ovo, e o ovo virando animal. Começa a clivagem, divide e multiplica, a mórula incha e vira uma blástula, abre um bastóporo, é boca ou ânus, se forma o intestino, tá pronta a gástrula. Nascem as larvinhas, ai que coisa fofinha, os órgãos crescendo e o adulto aparecendo. Esse é um milagre da vida, o ovo vira embrião, o embrião vira bicho, e o bicho gera mais um. Ok? Então vamos lá, vamos detalhadamente cada uma dessas partes para ver se a gente entende. Então vamos começar com o processo de gametogênese. O que é o processo de gametogênese? Então a gente sabe que os animais, como seres multicelulares, eles precisam reproduzir. E esse processo de reprodução, ele normalmente envolve a produção de gametas, que são células originárias, que ao se juntar, ao se fundir, são capazes de gerar um novo animal, um animal que descende dos animais originais, mas que é novo, completamente diferente, certo? Esse é o processo de reprodução chamado de reprodução sexuada, onde dois organismos são capazes de gerar mais organismos novos, né? 1, 2, 3, depende do número, 1000, né? Depende do número de filhotes que esse bicho consegue fazer. Apesar desse processo ser o mais conhecido e de normalmente ser a regra, ele não é o processo único de reprodução. A gente sabe que os organismos, os animais, eles conseguem se reproduzir assexuadamente. Que é um processo que deriva desde quando eles eram protozoários, né? Desde quando a gente estava lá na forma eucarionte, onde os protozoários conseguiam se dividir assexuadamente. A diferença é que os animais, eles precisam se dividir, como eles precisam dividir toda a estrutura corporal deles. Então, existem alguns animais que realmente fazem um processo de laceração, né? Um processo onde o animal literalmente se corta ao meio
ou perde partes do corpo, e essa parte do corpo se regenera e se transforma num novo animal, né? É o que a gente conta, por exemplo, nas anêmonas, né, que sofrem laceração pedal, nos equinodermos, que rompem parte do braço, nos anelídeos, que sofrem processo de epitoquia, que é perda das partes finais do corpo com formação de novos animais. Vários animais sofrem esse processo de reprodução assexuada por divisão do corpo, né? As esponjas, né? Eu falei das esponjas, mas as esponjas também faz isso. E esse processo quase que não parece um processo embrionário, porque realmente o animal, ele se regenera, o processo de regeneração, não é um processo necessariamente embrionário. Mas tem também um processo que é o que a gente chama de brotamento, que é quando o animal brota um outro indivíduo a partir de tecidos do seu próprio corpo. Então, às vezes, ele tem ali uma porção de tecidos que é indiferenciada e totipotente. E essa porção de tecidos é capaz de gerar um novo organismo. Então, como nas plantas, o animal sofre um brotamento, que é o que está mostrando aqui nessa hidra. Surge um broto, uma gema, que normalmente é uma massa de células, vamos chamar de tronco, né? Células indiferenciadas, e dali vai surgindo um novo animal. Que pode até remeter um processo de embriogênese, mas não é necessariamente um processo de embriogênese, tá? Parece mais um processo de fazer um bolo, né? Onde você coloca uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, aí você põe uma cobertura. É mais ou menos assim, é um pouco diferente do processo embrionário, mas tem mais ou menos as etapas, como primeiro multiplica células, depois forma tecidos, depois forma órgãos e etc. E um terceiro processo de reprodução assexuada, que é o processo de partenogênese. O processo de partenogênese é quando a fêmea é capaz de desenvolver um novo organismo sem precisar do espermatozoide do macho, né? Então, ela consegue fazer o óvulo dela desenvolvendo um organismo novo, um organismo completo, né? Isso acontece, por exemplo, em rotíferos, né, gnatíferos, em alguns insetos, né, insetos sociais, como por exemplo formigas, abelhas, né? Eles conseguem fazer esse processo de partenogênese. Acontece em alguns répteis também, né? No processo de partenogênese, apesar de ser um processo assexuado, ele envolve desenvolvimento embrionário, porque parte de uma célula, que é a célula ovo, e essa célula vai sofrer todas as fases de desenvolvimento embrionário, né? Blastulação, gastrulação, às vezes neurulação, organogênese e formação do indivíduo adulto. Então, a gente pode pensar assim, existe a reprodução, e dentro dos modos de reproduzir, né, existe o processo de fecundação, que é a reprodução sexuada, e dessa fecundação se tem o desenvolvimento embrionário, ou não há fecundação, partenogênese, e ocorre o desenvolvimento embrionário. Certo? Mas eu quero só chamar a atenção que pelo fato de que normalmente o macho, né, vai produzir o espermatozoide, a fêmea vai produzir o óvulo, e essas duas coisas têm que se fecundar depois para gerar um indivíduo. Mas isso não é tão claro assim na natureza. Existem alguns organismos que têm os dois sexos, né, que eles podem ser machos e fêmeas, ter gônadas masculinas e gônadas femininas. Fazer a fecundação, né, cruzada, tem que fazer fecundação cruzada, normalmente não acontece autofecundação, exceto em alguns casos muito extremos, como por exemplo solitária, né, vermes intestinais, às vezes fazem. Mas na maioria das vezes, mesmo que você tenha os dois sexos, você precisa procurar um parceiro para fazer reprodução, né? Você ocorre uma troca dupla. Mas, no geral, é assim, tá? São formados óvulos e espermatozoides. Lembrando, né, você já sabe, mas não custa lembrar, o espermatozoide basicamente é só material genético. Agora, o óvulo produzido pela fêmea é uma coisa muito mais complexa, porque ela, além de ter o material genético, no óvulo também tem todas as reservas nutritivas e os primeiras moléculas que o embrião vai utilizar para desenvolver. Sempre no óvulo também tem várias moléculas e até mesmo precursores genéticos que vão dar o start do desenvolvimento embrionário, e vão ativar os genes responsáveis por iniciar o processo de desenvolvimento embrionário. Então, o óvulo tem tudo, na verdade, o óvulo tem tudo o que precisa para poder gerar um novo indivíduo. Ele só é haploide, né? Só precisa do espermatozoide para completar
a diploidia. Mas ele tem tudo. É por isso que a gente tem partenogênese de óvulo, mas nunca tem partenogênese de espermatozoide. Tá, então formou os gametas, né? Formou lá o espermatozoide, formou o óvulo, liberou esses gametas no meio externo ou liberou esses gametas dentro do outro indivíduo, né? Fecundação interna ou fecundação externa. E aí a gente vai ter o processo de fertilização do óvulo. Que é o processo onde o espermatozoide vai encontrar com óvulos. Como eu disse, isso pode acontecer no meio externo, na água, ou fora do corpo do animal, não necessariamente na água, né? Por exemplo, minhocas acontece dentro do clitelo, né? Então, assim, acontece ali fora do corpo do animal, mas pode também acontecer dentro do corpo do animal, na vagina, no útero, né? Na vagina, não do ser humano, tá, gente? Outros animais têm vagina também. Na vagina, no útero, no duto, no oviduto da fêmea, diferentes locais. Como o espermatozoide libera o material genético? Senta que lá vem a história. Então, o espermatozoide ele é atraído pelo óvulo através de secreções de você pode chamar de hormônios, né? Mas seriam moléculas sinalizadoras de onde o óvulo está. Então, o espermatozoide é atraído por esse óvulo, ele encontra o óvulo através de uma camada que recobre esse óvulo, que pode ser uma camada de células, ou uma película, ou uma camada gelatinosa, uma espécie de barreira que vai filtrar, impedir que espermatozoides de outras coisas tentem fecundar esse óvulo, né? Então, eu só quero que o espermatozoide da minha espécie fecunde o meu óvulo. Então, essa camada meio que dá essa selecionada e o espermatozoide, depois que ele penetra nessa camada, ele se engata na membrana plasmática da célula ovo e desencadeia uma reação que é chamada de reação cortical, né, a reação da casca, onde o óvulo vai liberar uma série de substâncias mucilaginosas na superfície dele e impedir que outros espermatozoides façam fecundação. Então, aquele que encontrou primeiro a membrana plasmática vai ser o espermatozoide que vai ser usado pelo óvulo aí para gerar um organismo, né? Depois que isso acontece, começa um processo desnecessariamente lento da cabeça do espermatozoide ser internalizada no óvulo, né? Então a cabecinha do espermatozoide vai entrando dentro do óvulo, a cauda dele é liberada fora do óvulo, liberada ali mesmo, e o material genético dele é liberado dentro do óvulo. Depois que é liberado o material genético dentro do óvulo, isso é desenrolado, né? Esse material genético está super apertadinho, né? Naquele núcleozinho dele. Ele é desenrolado, o do óvulo já está desenrolado, porque o óvulo está parado, né? Em metáfase 2. Então, o material genético de um se encontra com o material genético do outro, ocorre todo aquele processo de recombinação e o material genético que é duplo se torna um material genético único diploide. Ele depois se condensa novamente, não forma necessariamente um núcleo, é um núcleo denso, fica um núcleo frouxo e começa ali o processo de transcrição desse DNA para gerar os precursores do desenvolvimento embrionário. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. O espermatozoide vai fecundar o óvulo, vai liberar lá dentro material genético, e esse material genético ele vai dar o sinal necessário para o óvulo começar o seu processo de desenvolvimento, né, geral, que a gente chama de zigoto ou célula-ovo, que é uma célula eucarionte diploide que vai ser originária do organismo inteiro, né, que vai dar origem ao organismo inteiro, certo? Milagre da vida, dois animais criando um